Olá, sou o Hudson Lucena. Eu, Bruno Viana. E hoje estamos iniciando o nosso primeiro episódio do nosso podcast. Onde iremos falar sobre diversos assuntos, como fatos históricos, ciência, medicina e ficção científica. E para abrir o nosso tema de hoje, iremos falar sobre a Primeira Guerra Mundial e seus benefícios para a atualidade. A Primeira Guerra Mundial ela teve início de 1914 até 1918. A Primeira Guerra Mundial teve um estopim inicial com a morte do arquiduque Francisco Ferdinando e sua esposa. Eles foram assassinados por um jovem nacionalista sérvio do grupo nacionalista Mão Negra. Mas só que o estopim mesmo da guerra aconteceu em dia 1º de agosto de 1914, que foi quando o Império Austro-Húngaro declarou guerra à Sérvia por ela não querer investigar a morte do seu herdeiro, do herdeiro ao trono do Império Húngaro. E foi quando a Rússia se declarou ao lado da Sérvia, ativando o sistema da Tríplice Aliança, que foi desenvolvido em 1870, que hoje conhecemos como a Tríplice Aliança e Tríplice Fronteira. A Tríplice Aliança, ela era composta por 3 países: a Itália, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, e aí entende que era a França, o Reino Unido e o Império Russo. Eu não sei se você sabe, a guerra durou os 4 anos, mas ela foi dividida em 2 partes. A primeira parte sobre movimentação, onde foi uma parte mais lenta da guerra e mais demorada, que era simplesmente onde as tropas iam até suas fronteiras. E a segunda parte já começou a parte mais cruel da guerra e que mais ocorreu a mais mortal e a mais mortal. Que ali a guerra teve cerca de 10 milhões de pessoas que foram mortas dentro da guerra, onde a maioria das partes ocorreu nessa segunda parte, que é a parte da trincheira, onde as tropas ficavam cavando trincheiras, com os soldados cavando trincheiras, tendo um movimento muito lento para poder invadir o território inimigo e desgastando muito os soldados, como eles ficavam muito desgastados fisicamente e principalmente mentalmente. Era um desgaste muito grande sobre eles. Tá, e o Brasil, como é que ele ficou nessa história? Porque eu soube que ele entrou na guerra. Sim, o Brasil ele chegou a entrar na guerra já quase no final, lá por 1917. Ele só entrou na guerra fisicamente depois que um submarino alemão atacou as embarcações dele. Aí foi que ele enviou realmente tropas físicas terrestres para a guerra. Então foi mais ou menos quando os Estados Unidos entrou, que ele também entrou em 1917, só que os Estados Unidos entrou já com seu exército, o que foi decisivo para o Tríplice Entente ganhar a guerra. Sim. Foi o que decidiu a guerra. Sim. Todo mundo fala muito assim dos malefícios da guerra, tudo, mas você sabia que a guerra teve o seu lado positivo? Tá, mas e se a guerra não tivesse ocorrido? Como é que seria a tecnologia atualmente? Porque ela desenvolveu bastante tecnologia. Sim. Tanto na área médica, industrial e a questão também de agropecuária. Sim, a guerra ela gerou vários tipos de tecnologias. Um deles é o próprio raio-x, cirurgias plásticas, entre outras coisas assim na área médica. E também na área tecnológica, mas mais diversas outras coisas, como drones, que muito pouca gente sabe, mas o drone foi inicialmente desenvolvido na Primeira Guerra Mundial. Agora, a questão do raio-x, vale a pena lembrar que o raio-x ele foi criado o portátil na guerra. Já existia um raio-x antigamente, era utilizado em hospitais. Atualmente, o raio-x era utilizado em grandes salas, tinham que ser salas especializadas, bem climatizadas, porque o raio-x ele produz muito calor e pouco raio-x, que é conhecido. E como as guerras aconteciam meio que distante dos hospitais, não era fácil levar os soldados para os hospitais. Às vezes não tinha como diagnosticar e tal, então foi criado o portátil. Sim. O portátil, eu acredito que o raio-x portátil ele é muito utilizado até hoje, principalmente em hospitais, que é aquelas pessoas que estão acamadas em sua cama, então não podem ir até uma sala de raio-x, então vem esse raio-x portátil, faz o raio-x nelas ali mesmo deitadas.
acho que ultimamente foi bastante utilizado nesses hospitais de campanhas dessa pandemia que ocorreu. Eu acho que foi bastante importante o raio-x utilizar portátil, né? Nessa parte assim. E o raio-x ele é muito utilizado para diagnóstico. Para quem não Sim. sabe, diagnóstico de pneumonias, a De questão fraturas. de fraturas, a questão da tuberculose. Sim. Mas a principal mesmo é mais para fraturas ultimamente, né? Que é utilizado o raio-x. Você que fala da cirurgia plástica. Eu falo da parte. Ah, é, que a gente inverteu, verdade. Tanto que fiquei falando fratura 3 vezes. A fratura. Tá. Então, aí tem o raio-x, utilizado para tudo. Aí vem a cirurgia plástica também, que começou a ser desenvolvida na parte já da Primeira Guerra Mundial, devido aos inúmeros mutilamentos, tipo soldados que pisavam em minas, eram atingidos por balas, bombas e tudo, desfiguravam. E a cirurgia plástica veio exatamente para isso. Muita gente hoje em dia escuta a cirurgia plástica, não sei o que, só pensa em silicone, essas coisas, mas a cirurgia plástica é um campo extremamente grande. Muita gente nem sabe, mas tipo, a cirurgia plástica foi desenvolvida por conta das guerras. Porque antigamente os soldados tinham já o problema psicológico de participar da guerra e ainda não tinha membros mutilados e tudo mais, e não tinha não tinham como desenvolver, não tinham como. E a cirurgia plástica veio ajudando isso. Tanto que na época começaram a desenvolver próteses, todos esses negócios através da cirurgia plástica. Hoje, pode falar. Que imagina o terror psicológico do soldado que vai pra guerra, já tá atordoado e perde um membro. Sim. Como é que não fica aquela pessoa que perde um membro, que tem dificuldade já por conta dessa perda? Não, exatamente. O próprio soldados estão lá na guerra. Foi atingido por uma granada, perdeu uma perna. Já fora o trauma físico que ele tem, fora o trauma psicológico que ele sempre vai ter. Como que sempre os soldados sempre acabam sofrendo muito, dizem que eles voltam, mas nunca saem de lá, nunca saem da guerra. Ainda olha, vê um membro todo desconfigurado, vê uma queimadura que não se corrige e tal. Então a cirurgia plástica veio para melhorar muito o tratamento desses soldados. E hoje em dia o desenvolvimento da cirurgia plástica é incalculável do que era antes do que é hoje. Hoje em dia até guerras, assim, soldados que perdem orelha, perdem dedo, perdem pequenas partes do corpo, conseguem reconstruir. Não sei se você viu um cara que foi atacado por um urso, literalmente teve o rosto todo desfigurado. Reconstruíram o rosto dele através da cirurgia plástica, tudo. E tudo isso vem desde onde? Lá da Primeira Guerra Mundial. Agora como comentar no absorvente. Aí começa também outra coisa bem desenvolvida. Outra coisa também bem desenvolvida na área da medicina foi a questão dos absorventes. Não sei se você sabe disso. Não. Como assim? Muita gente pensa que o absorvente foi criado somente para as mulheres, mas não. Antigamente foi criada uma faixa para que pudesse absorver bastante a hemorragia dos soldados. A questão de estancar a hemorragia e tal. E isso foi desenvolvido em meados de 1915, que foi quando as enfermeiras francesas viram que aquele produto era bem absorvente e decidiram testar no sangramento menstrual e deu resultado. Bem interessante. Porque ele era bem mais absorvente que o algodão. Que elas utilizavam algodão e tudo, e o algodão não tinha muita questão de respiro e dava mais infecções. Eu queria perguntar como que era utilizado antes, ele colocava um pano, alguma coisa assim. O algodão, essa eu não sabia não, que era utilizado o algodão. Sim, elas utilizavam algodão, só que pela questão dele abafar bastante, dava mais questão de infecções, proliferação de germes, essas coisas. Imagino. E a questão da tala não, da faixa. A faixa, se você perceber hoje, que é a mesma faixa que utiliza, que você encontra em qualquer farmácia, você vê que ela é toda furadinha, ela é cheia de poros, então ela dá um respiro. Ao mesmo tempo que ela é absorvente, ela dá um respiro.
Assim, eu não entendo muito, mas colocando um algodão e colocando uma tala assim, você vê que ambos é diferente, um algodão realmente tampa mais e a tala ela é mais furadinha, tem mais respiro, tudo. Acredito. Eu não uso e não manjo muita coisa, mas acredito que foi um grande avanço, não somente, mas para as mulheres também, porque Aí quando a indústria descobriu isso, aí começou a comercializar já os absorventes. hoje em dia, Inicialmente eles criaram foi umas caixinhas com aproximadamente 6 unidades. hoje já vendem aquele pack com 40 e pouco já. Não, hoje já a tecnologia Os avançou caras bastante. já tem de tudo que é tipo, noturno, matinal e por aí vai. Mas eu não sabia dessa não, que era utilizado com algodão. Tanto que eu nem imaginei, quando você começou a falar, nem imaginava como que era feito antes. Antigamente era algodão. É bom, uma tecnologia bastante lá atrás que hoje em dia deve melhorar muito a vida das mulheres. Não, e antigamente, na época de Não, guerra, lugares hostis e tudo, sim. que faltava praticamente tudo. As faixas eu acho que era o que tinha mais disponível, porque algodão, alimentação, tudo faltava bastante. Como você falou, no caso de guerra, tudo, as pessoas ficavam muito trancadas dentro das suas casas e não podiam sair. Até podiam, mas iam tomar tiro, iam tomar mais Deus sabe o que, por conta da guerra. E começou a ter um índice muito grande, principalmente nas crianças, sobre raquitismo. Você sabia disso? Sim, sabia que foi até quando foi desenvolvido a lâmpada ultravioleta. Exato. Eles desenvolveram a lâmpada ultravioleta por conta dessa falta de vitamina D, porque era pelo sol e tudo, e as crianças... Mais afetado foi as crianças que tinham esse raquitismo. Que um dos principais efeitos era tipo uma osteoporose que dava. Sim. Porque a vitamina B ajuda a... Vitamina D. Então, a vitamina D, ela ajuda que o cálcio penetre nos ossos. Sim, o cálcio também tem hoje, antigamente a gente nem sabia muito, mas hoje em dia a gente sabe muito mais sobre o estudo da vitamina D, que também mexe até com a parte psicológica, né, neurológica. Sim. Pessoas que têm, como falo mesmo, depressão, as pessoas que têm depressão, normalmente o nível de vitamina D até baixa por conta disso. Tanto que dizem que um dos países mais de primeiro mundo acima da linha do Equador, as doenças principais é a depressão, né? Porque lá são países mais frios, tal, não tem muita questão de sol, das exato. pessoas saírem. Não, Exato. sim. E a vitamina D é primordial para o crescimento. Sim. É uma das principais que afetam o crescimento. Por isso que afetou bastante as crianças na época. Sim. E a luz ultravioleta ela não é somente utilizada para essas vitamina D, raquitismo, nem nada. Hoje em dia ela tem inúmeros utilidades. Tem na perícia criminal, aquele luminol que é chamado através das raio UV também, luz UV. Temos na roupa têxtil também. Não sei se você já teve aquelas camisetas que brilham no escuro. A questão das tintas também, que a gente gostava bastante, também. daquelas tintas neon. Exato, tudo a tinta sozinha ela não consegue carregar ela não consegue brilhar, ela tem que ser carregada através dessa luz, não sei se você sabe. Não, dessa eu não sabia. Então, essa tinta, ela é feita e ela é carregada, tipo, ela tem uma carga através dessa luz. Se você tem uma camiseta que brilhava no escuro, não brilha mais, você tem uma luz UV, chega, coloca perto dela, ela vai carregar, deixa uns 2 minutos lá, carrega e coloca no escuro. Vai brilhar até mais do que você comprou na época. Interessante. Achava que funcionava somente em luzes ultravioletas. Não. A questão de festa, das pessoas pintarem as caras. A pessoa tá de branco lá e de repente tá toda colorida. É muito utilizado no ano novo, muita gente gosta. Então, todas essas tintas são passadas por um tratamento de luz UV, para poder dar uma carga nelas. Porque senão elas não carregam, elas absorvem a radiação e depois liberam. Vale a pena lembrar também que a luz UV, para o pessoal não ficar assim, a gente tem ela através do sol. Sim. Porque muita gente fica luz UV, só a luz UV. Não, a luz UV é a mesma que a gente absorve pelo sol. Que a gente conhece como UVA e UVB. Sim. São as principais que atualmente a gente tem que usar, protetor solar e tudo por conta disso. Exatamente. Que furaram toda já a camada de ozônio, nossa.
Enfim, assuntos para outros podcasts. Aí o agronegócio, É. que evolui bastante. Sim, bastante. Falando de agronegócio também, foi na época mesmo que foi criado os fertilizantes. Não sei se você sabia. Não. Só que o principal ponto dos fertilizantes, eles não foram criados para ser fertilizantes. Eles foram criados para servir como explosivos. Eles utilizavam aquela mistura de componentes químicos em explosivos. Foi quando, depois de algum tempo, o pessoal viu que aquela mistura química podia ser utilizada em plantas, que ajudavam no crescimento de plantas, que eram os principais compostos que as plantas utilizavam de crescimento, nutrição. Sim. Foi a partir disso. Pô, legal. Não, eu sabia que fertilizantes poderiam ser utilizados como bombas, não? Tanto que nos Estados Unidos lá, se você compra um pouquinho mais de fertilizante, os caras vêm... Pra que você quer mesmo esse fertilizante? Você mora em um apartamento no meio de Nova York, vem aqui, vamos conversar aqui, vamos conversar aqui. E no Brasil também, né, tem umas leis que o pessoal acha que... No Brasil, para você utilizar o fertilizante mesmo, tem toda uma regulamentação, tem que ter inscrição, tem que ter uma empresa, tem que ter tudo certinho no agronegócio. Sim. Não é qualquer um que pode chegar lá e comprar fertilizante. Exato. Porque atualmente todo mundo, mas eu vou ali na floricultura e compro fertilizante. Não, eles não compram o fertilizante, eles compram um adubo um pouco mais enriquecido com alguns compostos químicos. Mas o fertilizante mesmo, um composto químico, aquele bruto mesmo, não se compra no Brasil qualquer um. Tem toda a regulamentação. Espero eu que nem em qualquer lugar, né, você consiga comprar com tanta facilidade, porque é um principal dos componentes para fazer uma bomba. Eu acho, se não me engano, até uns é regulamentado pela Polícia Federal do Brasil, dependendo do composto químico. Eu não sabia não. A Polícia Federal tem vários compostos químicos que eles regulamentam, questão de química e tal. E esse foi um químico que me falou. Não sabia dessa não. Eu sabia que o fertilizante podia ser utilizado para bombas e tal. Tanto que você vê até muitas séries, não sei o que, os caras compram. Não sei o que. Ele comprou não sei quantos de fertilizante. Cuidado, o cara tem uma bomba, não sei o que. Vai tudo aquilo. Não, tem toda uma regulamentação, não é bagunçado não. Você sabia, falando sobre agronegócio e tal, uma coisa que estão utilizando muito hoje para agronegócio foi também desenvolvido lá atrás, na Primeira Guerra Mundial, só que ninguém deu valor. Porque os tratores? Que é utilizado bastante hoje em dia no agronegócio. Os drones. Não, o drone foi criado ali em 2000 e pouco, 2010. Não, o drone teve a primeira aparição dele, não lembro o nome do rapaz que criou, o cara que criou, mas ele foi criado, foi apresentado para a Primeira Guerra Mundial, no meio da Guerra Mundial. Só que foi apresentado por os coronéis, generais e tal, e eles não gostaram porque não era tripulado. Como que eles teriam certeza que iria atingir ou não o alvo? Porque o drone era exatamente para isso. Hoje em dia a gente conhece o drone, o drone é utilizado para tudo, até o iFood já está querendo fazer entrega. A Amazon ultimamente utiliza bastante. Exato. Tava surgindo até nos Estados Unidos esses dias já a questão deles já fazerem testes com entrega, utilizando drones. E a questão também, se eu não me engano, a China, o Japão, não sei quem é que já está tripulando pessoas com drone. Exato, Não lembro qual país asiático, mas eu sei que é a China ou o Japão que está utilizando. Então, o drone foi apresentado lá atrás, lá pros coronéis e tudo mais, só que não gostaram porque era não tripulado. E não teriam certeza que iam desempenhar o papel que iam desempenhar. Caraca, eu achei que ele foi criado em 2017 com Wi-Fi, Bluetooth, tudo pelo celular, bonitinho. Muito tempo atrás. Tanto que 2006, se eu não estou enganado, começou a parte dos militares a desenvolver drones por conta disso. Não sei se você já viu alguns filmes já com aquelas naves grandonas sem tripulação, que começou mais ou menos nessa época, 2006, 2010, os filmes aparecendo nesses negócios. Mas o drone foi apresentado lá atrás, na Primeira Guerra Mundial. Imagina se eles dessem atenção que o drone merecia, o que hoje não seria. Não, hoje o drone seria... Imagine se. 1000 vezes. Imagine.
Porque hoje é utilizado até pela polícia em questão de investigação de drogas, Sim, a agropecuária, eles muitos só fazer mapeamento. mapeamento. Eu vi um documentário que o cara tocava gado com os drones, colocava um barulho lá e os gado ia indo, ele ia controlando tudo por drone. Não, e o cara que eu vi, eu não me lembro bem o modelo, era um tal de DJ, desses mais famosos, DJ não sei o que. O bicho, acho que ele deve ter uns 2x2, que ele tem um tanque de, eu acho que é 15 litros, que o cara taca a questão do fertilizante. Sim. Ele utiliza o fertilizante dentro dele, coloca nesse tanque e ele sai pela lavoura, tacando o veneno, Aí, fertilizante. Sim. Hoje em dia... E o bicho é parrudo. É questão de, se eu não me engano, ele falou até o valor, que era mil e pouco, ó, 100 mil, 200 mil, uma coisa assim. Então, hoje em dia o drone é o futuro. Os carros voadores que estão vindo não estão pegando muito tecnologia de drone, não sei se você viu. Já uma empresa está começando a desenvolver um carro através da tecnologia dos drones. Porque são 4 hélicezinhas que dizem, não sei o que, e os carros estão tentando desenvolver através também dos drones. E quem diria uma tecnologia de 1914, 18. E de repente os caras não deu moral e agora hoje é o futuro, literalmente. Porque é o que vai ajudar bastante na questão de entregas mais rápidas, questão de tudo. Sim. Aí imagine tudo isso voando, sem uma outra coisa que também não foi, que foi inventada lá na Primeira Guerra Mundial. A hélice. Eu preciso de uma hélice pra voar. Controle de tráfego aéreo. Antigamente eles não tinham. Tanto que eu tinha visto já vários documentários antes falando que determinados locais você passa assim, principalmente em desertos, locais sem indicações, você vê um monte de setas indicando uns sinais e tudo mais, que é exatamente por isso, porque os pilotos de aviões na época andavam, se perdiam e não tinham como voltar. E essas setas vinham localizando eles. Porque se você tá no meio de um deserto, para que lado fica? Não sei. Aí o cara olhava, via uma seta e ele ia conseguindo se direcionar para dentro dos aeroportos, assim. Porque numa cidade é fácil, aquele prédio, aquele negocinho e tal, mas no meio do deserto, principalmente o deserto que muda sempre, né, a paisagem, tem uma montanha aqui, de repente não tem mais, que o vento levou. O controle de tráfego aéreo começou a ser desenvolvido na Primeira Guerra Mundial. Caramba. Nossa, uma tecnologia bastante interessante, porque o controle de tráfego aéreo utiliza a questão de rádio, essas coisas para meio que... como se fosse um GPS. Exato. É como se fosse um GPS, então ele consegue detectar várias coisas. Não, e hoje em dia é extremamente importante, porque quantos aviões que tem aí, aviões turísticos que eles falam, né, que tipo, que carregam pessoas de um lado pro outro, são quantas que saem por hora? Quantos? Mas também o tráfego de controle, essa questão do controle de tráfego aéreo, a questão do tráfego de controle aéreo, ele foi bastante utilizado depois também pelos navios. Sim. Que muita gente vê em filme e tal, aquela questão daquela bolinha cheia de círculozinhos dentro. Sim. E apertando. É uma tecnologia derivada do controle aéreo, o controle náutico, né? Que a tecnologia é praticamente a mesma coisa, só que um radar é virado para cima e outro para baixo, teoricamente, dizendo assim, mas são tudo tecnologias. Quem imaginaria que, tipo, o absorvente foi lá na Primeira Guerra Mundial? O drone, principalmente, Primeira Guerra Mundial, lá o pessoal acredita que o drone, que nem você, 2000 e alguma coisa, 2017, 2016, começou a surgir os drones. Até a questão do raio-x também, que muita gente pensa que o raio-x, claro, tem um grande que foi descoberto e tal, tem toda a questão da Marie Curie, que vai descobrir o rádio, outros vieram aprimorando, até chegar no raio-x portátil. Sim, então, e o pessoal acha que muitas dessas tecnologias foram tudo desenvolvidas recentemente, não sei o que não, mas tipo, o fertilizante, por mim sempre existiu, foi criado desde quando criou a agricultura. Mas não, foi desenvolvido ali na Primeira Guerra Mundial. Pra criar bombas. Pra criar bomba que
que agora alimenta literalmente super... Pra mim, é das criações que a gente citou aqui, das tecnologias, a mais importante, porque literalmente alimenta o mundo. Sim, porque até antigamente tinha um matemático, eu não me recordo o nome. Eu vi em algum lugar, na época também do ensino médio, que foi quando a gente foi estudar a questão de PA e PG. Progressão aritmética e progressão geométrica. Acho que muita gente conhece essa história. Que ele dizia que a população crescia em progressão geométrica, tipo, eu e uma mulher dá origem a 2, 3, 4, eles dão origem mais 2 e vai crescendo. Sim. Assim a população vai crescendo. E a questão da alimentação não, é uma progressão aritmética. Então, um alimento dá origem a mais outro. Tipo, uma semente, mais uma, tal. E ainda tinha a questão de pragas, essas coisas que acabavam com as lavouras. Então, isso tinha tudo em questão. E quando descobriram a questão do fertilizante, foi esplêndido. Sim. Porque assim pôde ampliar bastante a questão da alimentação para a população, que é o que ajuda hoje em dia. Hoje em dia, tanto que inclusive até uma das coisas que acontece, um dos principais produtores de fertilizante é a Rússia. O mundo está em pânico por conta disso. Simplesmente, se eles fecharem o negócio... que atualmente eles estão apertando os secos aí. Se eles fechar o cinto, fechar a torneira, como que vai ficar a produção mundial? Na verdade, eles não é produtor de fertilizante. Eles é produtor dos componentes do fertilizante. Sim. Porque o que aparece nos jornais é que, tipo, eles são detentores dos fertilizantes. Não, é os compostos principais dos fertilizantes que eles exportam. Sim. O fertilizante ele pode ser produzido, que nem no caso do Brasil, mas todo o composto, toda a matéria-prima, a maioria vem da Rússia. Que também tem a matéria-prima de gás, a questão da energia elétrica, que era o que abastecia bastante a Europa. Mas daí vai ficar assunto para aí já é outro assunto que a gente pode falar mais sobre a guerra. Se o pessoal quiser ficar sabendo mais sobre a guerra e tal. Outras coisas, podem falar com a gente, mandar e-mail que a gente vai deixar. Nos próprios comentários, comentem aí o que vocês querem ouvir e tudo mais, outros assuntos. Mas acho que esse foi o nosso assunto de hoje, nosso primeiro assunto. Nosso primeiro assunto para dar abertura ao nosso novo projeto. Nossos projetos vai ser vídeos semanais, um vídeo por semana. Postaremos mais ou menos, vamos ver os dias certinho, mas inicialmente vamos tentar postar nas terças-feiras. Exato. Pode ser que venha a ocorrer uma mudança ou outra, mas vai ser basicamente um vídeo por semana. E fiquem ligados pro próximo tema que vai surgir na próxima semana. Deem o seu joinha, curtem, comentem. Compartilha com outras pessoas. Principalmente compartilhem com outras pessoas. E deem ideias aí pra gente. Exato. Comentem o que vocês querem ouvir sobre os próximos podcasts. Tá certo? Obrigado. Até mais. Tchau.